Olá, sejam bem-vindos ao canal. Quem ainda não se inscreveu, não se esqueça de estar se inscrevendo, dá um like nos vídeos. Quem se inscreve no canal, concorre a uma consulta de tarô de 30 minutos que é realizada por Skype. Tá? Então não se esqueça de estar se inscrevendo, e a inscrição, gente, tem que ser feita de forma pública. Por quê? Porque aí eu tenho conhecimento de quem está se inscrevendo para poder estar incluindo no sorteio, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, a gente está fazendo a tiragem da semana, tá bom? Semana do dia 7 de abril até o dia 13 de abril, para quem é do signo de Áries. Então, os arianos de plantão, vamos ver como que será a sua semana agora. Começa agora no dia 7 de abril até o dia 13 de abril. Então, vamos lá para os arianos. Como será a semana dos arianos? Lembrando, gente, que essa consulta aqui, ela é uma consulta geral e ela não substitui a consulta, personalizada. Bom, ariano, ciumento, essa semana começa falando para ter um pouco mais de atenção na questão afetiva, para ser mais flexível, para poder ter determinação, sim, mas ser um pouco mais flexível. Às vezes a gente quer tomar as rédeas, num relacionamento, às vezes a gente acha que impor regras, ariano um pouco de impor regras. Às vezes a gente acha que vai tomar conta de tudo e não é bem por aí, tá bom? Então a semana pede realmente que tenha esse posicionamento, porém sem aquele autoritarismo, tá? Porém sem aquela coisa de impor é assim e acabou, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? Mas é uma semana positiva para o amor, é uma semana que há concretudes no amor, que há solidez, tá? Para quem está passando por um relacionamento, essa semana é uma semana que tende a se fortalecer esses laços. Para quem ainda está em busca, pode estar aparecendo alguém, com essas características de ser um relacionamento um pouco mais sério, um pouco mais concreto, tá? Mas lembrando sempre que a firmeza não quer dizer a imposição, o autoritarismo, tá bom? As coisas sempre têm que estar fluindo de forma flexível, vamos dizer assim, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de leveza no relacionamento, tá bom? Com relação ao trabalho, tá? É uma semana que pode apresentar alguns altos e baixos, tá bom? Nada de querer ficar nadando contra a maré, tá bom, ariano? Então, se deixe as coisas acontecerem, permita que as coisas aconteçam no momento em que elas devem acontecer, tá? Nada de ficar brigando, com o destino. É uma semana que não vai ser uma semana parada, tá? É uma semana que promete algumas movimentações, que promete uma fase mesmo de altos e baixos. Com certeza você vai começar a semana de um jeito e vai terminar de outro, tá? Porque a semana ela tem de ter alguma movimentação assim nesse sentido, tá? Então é uma semana que tem movimentação na sua área financeira. Aqueles que estão em busca de um trabalho, pode estar aparecendo alguma coisa, para vocês, alguma novidade aí. Mas sempre, gente, deixe as coisas acontecerem, tá bom? Nada de ficar brigando com nada, com ninguém, com as coisas, tá? Com relação ao dinheiro, tá bem interessante também. Semana pede continuidade de alguns planos com relação ao dinheiro, tá? Dar continuidade nesses planos, pode estar vindo algum dinheiro também para vocês. Dê seguimento, querem arrumar dinheiro, vão em frente naqueles pensamentos que vocês têm, naquilo que vocês têm interesse de estar buscando. Então, qualquer propósito que vocês tenham colocado, na sua parte financeira, mantenha esses propósitos que vai dar certo, mantenha a continuidade deles, mantenha-se firme nesse propósito que é um propósito bom, positivo e que tende a estar resultando em frutos lá na frente, tá bom? Com relação à saúde, também tá tudo tranquilo, eu sempre falo assim que saúde a gente sempre tem que estar tomando cuidado, sempre tem que estar olhando, fazendo acompanhamento, para quê? Para que nada que às vezes a gente acha, mas eu não tô sentindo nada, então eu não vou no médico, eu não faço nada. Mas tem coisas, gente, que às vezes a gente não percebe, e às vezes tá ali.
Então, para que não aconteça nada nesse sentido, é sempre bom estar fazendo algum acompanhamento, tá bom? Mas com relação à saúde também, tá tranquilo. Você que é do signo de Áries, também tem condições de se cuidar sozinho, tá? Você já tem aquela consciência, né, aquela ideia interior do que faz bem e do que te faz mal. Então você já sabe que certas coisas tendem a te deixar para cima, certas coisas tendem a te deixar para baixo, certas coisas te abalam ou não na sua saúde. Então você sozinho já sabe se cuidar. Então essa semana fala para você usar essa sua capacidade para estar cuidando da sua saúde, tá bom, Ariane? Enfim, essa é a tiragem da semana para quem é do signo de Áries. É uma semana positiva, são cartas positivas. É uma semana que promete movimentação, principalmente na área de trabalho, tá bom? E é isso. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, tá? De estar dando um like nos vídeos, tá bom? Desejo a todos uma ótima semana, um beijo carinhoso e até a próxima.